Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, eu desejo compartilhar com os irmãos mais uma palavra de Deus que se encontra no livro de Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2, as bodas em Caná. Jesus transforma a água em vinho. Diz assim o verso de número 2: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quero enfatizar com os irmãos somente o verso de número 3. E diz assim: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Irmãos, o texto que eu li aqui é um texto muito conhecido e bastante mencionado pelos irmãos que ministram a palavra do Senhor. Trata-se do primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galileia. Mas eu quero dizer para você que este primeiro milagre de Jesus não foi por acaso. O primeiro milagre, transformar a água em vinho, não foi algo aleatório. E para entender o primeiro milagre de Jesus, é preciso a gente voltar lá no livro do Gênesis, no livro da criação de Deus. E medite comigo nesse texto. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden. Deus instrui a Adão e a Eva a forma como eles devem viver ali no jardim, como eles devem se comportar no Jardim do Éden. E Deus deixa muito claro que todo fruto que estava ali no Jardim do Éden, eles poderiam comer, mesmo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para você entender o primeiro milagre de Jesus, é preciso você voltar no livro de Gênesis e meditar nesta palavra, meditar nesse texto. No dia que a serpente veio conversar com a Eva, ela disse assim: Olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore que está no jardim? Aí Eva respondeu assim: Não, podemos comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes, disse o Senhor Deus, certamente morrerás. Mas a serpente era o animal mais astuto que Deus tinha criado. E ela disse para Eva, enganou a Eva e disse que não, que isso não ia acontecer, que eles poderiam comer, que eles não iriam morrer. E eu quero dizer para os irmãos que quando a Eva se deixou levar pela serpente e comeu do fruto, ali acabou a comunhão entre Deus e o homem que ele havia criado.
Naquele dia, quando a Eva foi enganada pela serpente, naquele dia, a comunhão de Deus para com o homem, para com os homens, acabou. E, voltando no texto que a gente leu de São João, sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho num casamento. O vinho, ele simboliza algumas coisas que eu quero mencionar, pelo menos 3 para vocês aqui. E a primeira coisa que o vinho representa, ele simboliza o sangue de Cristo. Ele simboliza também a comunhão e a alegria. E no dia que Eva comeu da árvore na qual Deus disse que não era para comer, influenciado pela serpente, naquele dia a comunhão acabou. Naquele dia cortou-se o relacionamento que havia de paz entre Deus e o homem. Então, naquele dia, quando Eva, influenciada pela serpente, comeu do fruto, naquele dia a alegria acabou. E então, quando Jesus vem, quando Jesus é convidado para o casamento, para as bodas de Caná, na Galileia, então, chegado determinado momento da festa, a mãe de Jesus se aproxima e diz assim: filho, o vinho acabou. Ali, quando Maria fala para Jesus que o vinho acabou, ela estava dizendo assim: filho, a comunhão acabou, a alegria acabou. E Jesus, ele responde assim: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegado a minha hora. Porque Jesus, ele veio na terra para cumprir uma missão. E é aqui que eu quero que você medite comigo. A missão que Jesus veio cumprir na terra foi para restaurar a comunhão entre Deus e os homens, perdida lá no Jardim do Éden, no dia em que Eva comeu do fruto da árvore que não poderia comer e deu para Adão. Naquele dia, a alegria acabou. Naquele dia, a comunhão entre Deus e os homens acabou, porque o homem pecou, desobedeceu ao Senhor. Mas o nosso Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, ele não perde batalha para Satanás. E então, ele mandou Jesus na terra para cumprir uma missão. E aqui você precisa estar ligado, você precisa ser espiritual para você entender esse mistério do milagre, da transformação da água em vinho no casamento, o primeiro milagre de Jesus. Então, o que eu quero dizer para você? Jesus, ele veio para cumprir uma missão, para restaurar a comunhão entre Deus e os homens. Então, naquele dia que Jesus transforma a água em vinho, ele estava dando um recado para a humanidade, para os seus discípulos. Olha, a minha missão na terra é restaurar a comunhão entre o Pai e os homens e a sua criação. Foi isso que eu vim fazer. E hoje nós estamos restaurados. Pela infinita misericórdia do Senhor, Ele nos restaurou e nós temos novamente a alegria de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.